Paz, Senhor, irmãos. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Agindo com Justiça. É a nossa aula 9 dos jovens, revista Valores e Virtudes. O que a gente vai aprender nessa aula? Nós vamos aprender e entender que agir com justiça está intimamente ligado a viver um evangelho integral, viver na íntegra o que Deus nos preparou e que nos orienta através da Bíblia. Assimilar a ideia de que todos têm o direito de buscar o que é justo e propagar a importância de se praticar a justiça em casa, no trabalho e na igreja. A primeira coisa que a gente vai parar para pensar aqui dentro do conceito de justiça é: a modernidade trouxe prosperidade, trouxe avanços tecnológicos, facilidades, até mesmo a longevidade. Mas junto com a modernidade, nós também veio a desigualdade, a corrupção, que a gente vê muito, a imoralidade, a violência, a degradação e a injustiça. Mas o que a gente tem que fazer para combater tudo isso? Às vezes a gente fica muito triste em ver toda essa sociedade o jeito que está. Eu oro muito para que Deus mostre e abra os olhos das pessoas para não terem desigualdade, injustiça, imoralidade. Mas o que a gente deve fazer como jovem para procurar e entender o que Deus tem para nós nesse conceito? Procurar a justiça. Aí vem um estudo que fala sobre o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é uma alternativa para servir a Deus e servir a sociedade e servir ao nosso próximo e servir à igreja e servir à obra. E ele constitui em 3 estímulos básicos. Primeiro, a vontade de ajudar a resolver os problemas e as desigualdades sociais no Brasil. Diz o estudo, mas a gente pode ir direto para a Bíblia e já falar assim: poxa, nós temos muita coisa para ajudar dentro da igreja, como um trabalho voluntário. Nós temos muita coisa que a gente pode ajudar dentro da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos parentes. Servir a Deus servindo ao próximo. Sentir-se útil e valorizado, o desejo de fazer algo de diferente no dia a dia. O trabalho voluntário está nesse conceito. Aqui em Eclesiastes 8:15 está dizendo assim: por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Olha como é bonito isso, servir a Deus, comer, beber, alegrar-se e servir ao próximo. Isso é muito, muito gostoso. E ver na obra essas palavras que servem de consolo ao nosso coração. Então, o serviço voluntário é prazeroso, é uma dádiva de Deus. O servir a Deus vivo com tudo que você pode, a sua sociedade, a sua família, a sua casa, a sua igreja. E aí a gente fala aqui também que aos olhos do Senhor, quando a gente fala assim de voluntariado, existe muitas coisas por trás disso. A gente vai ver algumas delas aqui nessa lição. Para o jovem ainda é um desafio maior, porque ter uma voz ativa contra a injustiça, fazer um esforço para ajudar os injustiçados, fazer trabalhos voluntários, nem sempre é o nosso objetivo como jovem. E para os seres que não têm, as pessoas que não têm Cristo no coração, que não têm o Senhor em sua vida, isso ainda é mais difícil. Mas também tem uma outra coisa, as pessoas podem servir e serem voluntariados, mas não terem Deus no seu coração. E Deus deixa muito claro em Eclesiastes 8, do 10 a 14, que os ímpios, eles podem até fazer esse serviço, essas obras, mas Deus não vai deixar impune aquele que não serve ao Senhor da melhor forma. E aí, lá em Eclesiastes 8, 10, 14, diz assim: nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados.
Todavia, os que haviam praticado bem foram esquecidos na cidade. Isso não faz sentido. Quando os crimes são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Olha como isso aqui é o que a gente estava falando. Deus não vai deixar impune o serviço que não é para ele, porque o coração do homem que já preza por fazer o mal e não for castigado, ele continuará fazendo o mal, mesmo às vezes sendo um serviço voluntário e aparentemente certo. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter vida longa, mas não sei muito bem que as coisas serão melhores para... Eu sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante de Deus. Aqui fala muito claro que aquele que serve ao Senhor, mesmo que ele não seja reconhecido, é o melhor caminho. E a gente vai continuar vendo isso com alguns exemplos de algumas personagens na Bíblia que é muito gostoso de relembrar. Nós vamos trocar em 3 pontos. O primeiro ponto é a pretensão ou a prontidão. Olha só o problema. Enquanto houver maldade no coração do homem, sempre haverá injustiça. E isso daqui é um conceito que vem muito atrás. Lá no Antigo Testamento já se via muito isso. Quando há maldade no coração, haverá também a injustiça. O problema não é a desigualdade social. A gente tem desigualdade social. Existem os ricos, os pobres, os menos privilegiados, mais privilegiados. Mas o problema é que o pecado que produz essa desigualdade são injustiças que não são resolvidas e se tornam, então, um pecado. São consequências de um ato de injustiça, porque tem pecado no homem, existe a desigualdade e essa desigualdade se torna um problema, um pecado. A obra feita sem Deus, ela é incompleta. A obra feita sem Deus, ela não tem o foco que Deus pôs para o ser humano, para essa vida. O ser humano fazendo todo o trabalho voluntário, só por fazer, ele não está diante de Deus, e ele está só na esfera material. E aí existem outros problemas, os problemas na área espiritual, a área emocional, a área psicológica. Existe até um ditado popular que diz: boas intenções, o inferno está cheio. E é fato isso. Porque as pessoas querem só fazer as obras, mas as obras sem Deus, ela é incompleta. Ela não está sendo cheia do Espírito Santo e voltada para servir a Deus, servir ao próximo, conforme o mandamento de Deus. O jovem cristão tem um desafio de mostrar à humanidade que o maior problema de alguém é estar longe do Criador. E que a melhor solução, a única na verdade, é voltar-se a Deus. Lembre-se lá, em Romanos 3:10 está escrito: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, ou seja, não existe ninguém certinho. Todos foram os pecadores, todos foram destituídos da glória de Deus. Então, o jovem, como qualquer um ser evangélico, a gente precisa mostrar para a humanidade o quanto Deus é bom para nós e que fazer a obra de Deus, voltando-se para Deus, servindo ao próximo com serviços voluntariados, e não só ao próximo, olhando num contexto de pessoa distinta, ou pessoa longe, mas aquele que também servindo a sua casa, seus pais, seus parentes, a sociedade, a igreja, você se dar de alguma forma para servir a Deus. Aqui fala, porque Deus tem... Olha só o maior exemplo de voluntariado, o maior exemplo de prontidão, de dar-se para alguém ou para uma pessoa. Lá em João 3,16, como a gente sempre fala na nossa Santa Ceia, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer uma doação maior que essa? Dar seu filho, o único filho, para salvar todos nós, para nos perdoar? Quer mais gratidão, mais que voluntariado que isso? Servir a Deus dessa forma, um Deus tão poderoso, um Deus que nos deu o seu filho, seu único filho, e fez um canal direto com ele através da cruz, da morte dele, perdoando a gente dos pecados. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Como Timóteo, lá em Timóteo 4,12 está escrito isso. Não despreze, seja um exemplo, faça o que Jesus fez, sendo exemplo, produzindo bem, sendo voluntário em dar-se e ainda auxiliar para que a gente tenha o melhor caminho. Aí tem um segundo ponto. O segundo ponto fala de sucesso ou serviço. Olha que diferença também é isso aqui. Quando a gente fala de sucesso, é o grande problema da sociedade hoje em dia. Porque o conceito é sobreviver num contexto onde só tem valor quando se possui coisas materiais, quando se é popular, a gente está vendo muito isso nas redes sociais, influente e principalmente é aceito por um grupo. Então, todos esses fatores pode estar vinculado a você fazer um serviço social. Então, eu vou prestar um auxílio aqui, eu vou fazer uma doação ali, eu vou ajudar tal pessoa ali. Nesse sentido, pode até ser que isso seja um ato para você ser percebido, para você ser aceito, para você ser visto. Então, essa situação pode ser só uma máscara para dizer tenho sucesso. Mas o que Deus quer é que a gente faça isso por servidão, para servir, para ser um instrumento na mão dele. Como diz lá em Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se no teu coração nos dias da tua mocidade, e ande pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Ou seja, você vai ser julgado pelas suas obras. Você vai ser julgado pelo que você faz. E eu vou ser julgada. Nós vamos ser julgados. E façam isso não para ter sucesso, mas para servir. Servir ao próximo, servir a Deus na obra de Deus. Está escrito lá em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Justiça, tudo que Deus coloca e você busca ele em primeiro lugar, é a justiça, é o caminho certo. Um exemplo claro disso é o que aconteceu com Daniel e seus amigos. Ele não prezou porque estava sendo julgado. Simplesmente ele não obedeceu o que o rei queria. E ele determinou, falou assim, não, o rei falou com eles e todos eles não foram que é Daniel, Ananias, Misaías, Zacarias, que eles fossem separados e entendidos como algo especial. Daniel não se juntou àqueles e adotaram regras e procedimentos diferentes daqueles outros jovens. E eles foram muito bem-sucedidos, porque Deus os honrou naquela época. Quanto mais agora que a gente já tem Jesus no nosso coração, tem o Espírito Santo nos orientando e você pode falar diretamente, pedir diretamente o que você quer. Então, sirva ao Deus vivo, sirva em justiça, faça a obra e faça a obra conforme a vontade de Deus. Não para o sucesso, mas para a servidão. E aí você vai ser bem sucedido e vai ter muitas coisas e todas as coisas vão ser acrescentadas à sua vida, como diz lá em Mateus 6,33. O outro ponto é novidade ou continuidade. O nosso mundo atual e a sociedade preza muito
pela novidade. Preza muito por aventuras, por prazeres. O jovem, ainda mais hoje, vive em momentos que eles estão sendo atacados o tempo todo por questões de novidade. Para ter o novo, para ter prazer momentâneos, para entrar em situações que sejam assim, nisso eu vou ter alegria, e aí também eles pensam assim, que o fato de hoje ser novo, amanhã já é ultrapassado, então querem mais coisas, fazerem coisas diferentes, ultrapassarem esses limites e viver no modismo, mas Deus não quer isso. Deus mostra desde os alicerces, desde do fundamento, que é viver em Cristo, e que viver em Cristo é viver nos alicerces da fé, na presença de Cristo e na servidão para Ele, para a obra dele. E isso traz prazer. Quando você começa a servir a Deus de coração, quando você faz a obra de coração, quando você é voluntariado para fazer a obra de coração, você vai ver o quanto a sua vida se alegra, quanto sua vida se cresce, quanto você pode se sentir bem estando com Deus. E quanto isso também vai te trazer de satisfação, porque Deus honra esse teu servo. Então, os que buscam novidades perdem noção da justiça, do que realmente tem valor. O que a gente precisa é continuidade. Também não concretizam projetos. Geralmente as pessoas que querem a novidade, eles largam seus projetos, esquecem do que podem fazer, vivem num círculo vicioso que não leva a nada, querem um novo, e quando você vê a obra de Deus, o quanto foi construído desde lá do fundamento, quanto Deus pode operar, qual a obra que Ele pode fazer na tua vida, o que pode dar de continuidade, você consegue realizar as coisas. A vida prática do jovem cristão é ajudar as necessidades de sua igreja, de seu bairro, da sua cidade e outras localidades. Lembre-se, e isso eu coloquei aqui, o jovem tem vigor. Ele está na sua mocidade, ele consegue ter mais ânimo e disposição, característica do jovem mesmo, da juventude, mas a vida tem que ser a vida vivida em Cristo, e não nos próprios interesses, não nas novidades que passam despercebidas, te dão prazeres momentâneos e não te levam a lugar nenhum. Viva na vontade de Deus, viva em continuidade nos alicerces da fé. Lá em Eclesiastes 12:1 diz: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Se você viver em vida na sua mocidade, nos alicerces da fé, em Cristo, quando chegar esses dias, você vai estar também muito alicerçado e muito feliz, muito prazeroso, porque diz que a gente tem a fé, e a fé vai fazer você se sentir muito, eu digo paz, e não temas. É isso que faz o servo, o jovem que não procura novidade, mas procura Deus, procura os alicerces da fé. Ele tem paz em toda a sua vida, não só na juventude. E aqui a gente chega então à nossa conclusão dessa aula. O jovem deve sustentar uma fé mais profunda no fato de que só Deus conhece o fim desde o princípio, e só Ele pode colocar as coisas em ordem no tempo devido e estabelecidas por Ele. Cabe a nós agir de maneira expressiva no meio da sociedade. Você, jovem, eu, representamos Deus na sociedade. Então a gente não é só fazer a obra, mas fazer a obra mostrando
a vida de Cristo, que ele veio para nos salvar, que ele veio para nos libertar e que ele nos dará dias bons, aquele que serve ao Senhor. E aí você pode ajudar em sustentos básicos, alimentação, moradia, serviço. Existe muita coisa que a sociedade precisa, muita coisa que o ser humano precisa. Se você não consegue fazer tudo isso, e principalmente nesse momento que nós estamos muito isolados, ore bastante, faça da sua vida uma servidão a Deus em oração. As pessoas podem não estar presentes fisicamente, ajudando de alguma forma, mas elas podem orar. Orem por todos, orem por aqueles que estão em outros países, pelo nosso país, pela nossa igreja, pelos membros da sociedade, pelos nossos vizinhos, pessoas que não conhecem a Cristo. Às vezes, 5 minutos no dia, você vai abençoar uma vida. Você vai abençoar pessoas que estão precisando de Deus. Então, e mesmo que você não consiga fazer práticas de visitas, consiga servir com alguma coisa física ou material, mas faça uma oração, ore sempre, peça para Deus te dar sabedoria para servir a dele e fazer um serviço voluntário para sua igreja, para sua casa, para os seus pais, para sua família. Sirva a Deus em gratidão, sirva a Deus de coração íntegro, obedecendo a palavra. Siga os exemplos de Daniel, de Timóteo, de Tiago, que serviram a Deus e serviram com forma do coração limpo, um coração não pensando em novidades, mas não pensando só em sucesso, mas pensando em servir a um Deus vivo. Fiquem com Deus, Deus abençoe o coração de vocês, abençoe a vida de vocês e que servir seja só um pedacinho do caminho para ter uma paz e um coração íntegro e cheio de fé em Deus. Fiquem com Deus, até a próxima.